Lajes com isopor EPS. Saiba como aplicar melhor. Para montar, respeite sempre o projeto do fabricante da laje para a colocação das escoras. Através do projeto, você poderá observar que, em muitos casos, o número de escoras para lajes com isopor, devido ao baixo peso, será muito inferior ao das lajes com cerâmica, o que gera economia em sua obra. Garanta a melhor ancoragem da armadura da vigota na viga de concreto. A boa ancoragem proporciona a união perfeita entre a laje e a viga. Desta forma, você evita fissuras ou rupturas nesse ponto da estrutura. Para não ter problemas na hora da concretagem, verifique o perfeito encaixe do isopor EPS e da vigota. Se o EPS ficar mal encaixado, ele poderá se romper e, com isto, haverá uma perda de concreto desnecessária. Nunca transite sobre isopor menor do que 12 centímetros. O correto é usar uma tábua. Ela ficará apoiada sobre as vigotas. Valorize a vida e seja preventivo. Evite acidentes. Observe que as nervuras de travamento ajudam as lajes nervuradas a se tornarem mais rígidas. Verifique. O projeto enviado pelo fabricante deverá especificar a necessidade, a quantidade e a distância entre elas. A falta das nervuras de travamento pode fazer com que as lajes se movimentem muito e, como consequência disso, o possível aparecimento de trincas no reboco. O crescimento impressionante que vem acontecendo do uso do isopor em lajes se deve à grande vantagem do uso do isopor EPS em relação aos demais materiais de enchimento. Uma das vantagens é que, por sua leveza e boa flexibilidade mecânica, o isopor facilita o corte sem desperdícios. Você poderá fazer uso de faca, estilete ou mesmo de uma cegueta para cortá-lo e ajustar sem maiores problemas. Para garantir mais segurança, o isopor EPS, industrializado pela Isoforte, é retardante à chama. Qualidade e segurança são imprescindíveis e a Isoforte trabalha com muita seriedade neste sentido. Para evitar a passagem das tubulações sobre a capa de concreto ou no sentido longitudinal da nervura, faça uso do isopor com a vigota treliçada. Essa medida favorece a passagem da tubulação no sentido transversal à nervura. Não se esqueça de que a colocação da ferragem negativa na montagem da laje é muito importante. Este procedimento evita o surgimento de trincas na laje e também no reboco. Se você vai usar a ferragem armada no local, não se esqueça de dobrar as pontas para que a ferragem ancore na viga. Evite as trincas. Se o projeto das lajes é para grandes vãos e altas sobrecargas, o fabricante sempre especifica a contraflecha necessária. Aplique corretamente a forma especificada, senão a laje pode tombar e trincar o reboco. Vamos fazer um comparativo de economia. Para a montagem de uma laje de 100 metros quadrados, o tempo gasto para o transporte do isopor EPS será de apenas 22 minutos. Se for feito com bloco cerâmico, o tempo deverá ultrapassar 6 horas, se estiver utilizando o mesmo número de operários. Ao final da colocação total da laje, observará que o tempo gasto será 50% menor do que ao da laje com enchimento cerâmico. Impressionante! 50% menos tempo. Mais importante é que o desgaste físico dos operários será muito menor. Operários mais satisfeitos. Dicas para concretagem. Quando acontecer a aplicação do concreto em lajes em que o isopor EPS seja igual ou menor que 9 centímetros, não jogue o concreto diretamente no isopor. Primeiro, jogue sobre uma tábua e, em seguida, espalhe sobre o EPS. Quando o concreto for usinado, mantenha a distância do mangote em relação à laje de no máximo de 15 centímetros. Ao usar o vibrador, use deitado, dentro das nervuras. Se fizer desta forma, evitará que o isopor rompa com a concretagem.
Nunca deixe acúmulo de concreto no mesmo lugar. Cada centímetro de altura de concreto numa área de 1 metro corresponde a uma carga de 24 quilos, praticamente a metade do peso de um saco de cimento. Na hora do revestimento, aderência. Um aditivo deverá ser adicionado na água do chapisco na proporção de 2:1, conforme instruções no rótulo, para que aconteça maior aderência do reboco ao isopor EPS. Preparação. Faça o chapisco com espessura mínima de 3 milímetros com um traço forte na seguinte proporção: 2 medidas de areia grossa mais 1 medida de cimento. Já na hora do reboco, é o contrário do chapisco. O reboco deve ter a sua espessura menor possível e o traço ideal é 8 medidas de areia fina, 2 medidas de cal, 1 medida de cimento. Não se esqueça de que o prazo necessário para a aplicação do reboco após a aplicação do chapisco deve ser, no mínimo, 72 horas. Durante esse prazo de 72 horas, as retrações de água vão acontecer no chapisco, evitando que essas retrações sejam passadas para o reboco, eliminando desta forma a possibilidade de aparecimento de fissuras. Algumas situações que favorecem o aparecimento de trincas no reboco: a ausência das nervuras de travamento, a ausência da ferragem negativa, a ausência da contraflecha, chapisco inferior a 3 milímetros, traço do reboco forte e com isso maior retração, retirada do escoramento antes da cura total e final do concreto, construção da estrutura do telhado após a laje rebocada, rebocar antes da cura total do chapisco e excesso de saibro na areia ou areia de má qualidade. Importante: as trincas por retração hidráulica ou evaporação da água, que de vez em quando aparecem no reboco, param de crescer rapidamente e não aparecem mais depois da aplicação da massa corrida. Utilização do gesso. A realidade atual das construções é que o reboco em lajes vem deixando de ser usado, substituído cada vez mais pelo uso do gesso, devido à agilidade na aplicação e o preço que é menor, da mesma forma que o isopor substituiu a cerâmica nas lajes. O gesso tem uma ótima aderência em lajes com isopor, por isso dispensa até mesmo o uso de aditivo na aplicação. E para maior rapidez na obra, o gesso em placas é uma excelente opção, pois além de ter baixo custo, permite que toda a tubulação possa ser colocada posteriormente, facilitando inclusive nos momentos de manutenção. Lajes com isopor EPS da Isoforte. Produção própria, qualidade e segurança. Faça consulta com o profissional da área e veja quanta economia terá em sua obra ao utilizar o isopor EPS.